Nada lá em frente ao banheiro. Tá gravando. Bem, pessoal, nossa última aula, vamos resolver esse problema, tá? Bom, aí nós vamos ver agora as fragilidades e bases do marxismo, embora a gente já tenha falado um pouco a respeito disso. O ateísmo e a questão do relativismo moral, bases e fragilidades da teoria evolucionista e alguns conselhos práticos para enfrentar a universidade, mas a escola em geral, tá? Isso está cada vez mais cedo, viu, pessoal? Deixa eu dar eu falei aqui de fundamental nos finais, né? Finalzinho ali, 6º ano, 7º ano, 8º ano, mas está começando cada vez mais cedo, tá? Pais, abram os olhos, tá certo? Essa doutrinação, essas coisas todas, elas estão acontecendo lá na infância. Menino, a linguagem neutra, né? Meninix, essas coisas, bobagens, né? E não existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. O que mais? Exclusão do banheiro, né, de meninos e meninas, todo mundo usa tudo. Então, essa tentativa de romper com a realidade está começando cada vez mais cedo. Ninguém nasce menino, ninguém nasce menina, se torna uma mulher, né? Citando aí Simone de Beauvoir, né? Aí já é França, metade do século XX. Então, a coisa está chegando aqui cada vez mais rápido, tá? Cada vez mais rápido. Mas vamos lá, então, foco aí no que a gente tem que falar. Vou começar, embora eu tenha mencionado primeiro o marxismo, eu quero falar um pouco do ateísmo, tá? Depois a gente volta ali no marxismo. Eu falei para vocês, o ateísmo a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas correntes dentro do ateísmo e a gente precisa fazer distinção delas, tá? Então, por exemplo, existe o chamado agnóstico, tá? Ele não é ateu, ele é um agnóstico. Por incrível que pareça, a palavra significa não saber. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o agnóstico com o gnóstico. O gnosticismo, aqueles que achavam que sabiam das coisas, eles deram muito trabalho para a igreja e foram refutados, né, pelos pais polemistas do século II, III e IV, pelos pais apologetas, né? Mas hoje nós temos o agnóstico, e dentro do grupo agnóstico nós temos aqui, o agnóstico é aquele que não sabe. Ele diz que ele não é ateu, tá? É até mais bonito falar, né? É mais charmoso, é mais, enfim, é um nome mais arrojado. Então alguns preferem não dizer que é ateísta, porque ele está posicionando-se, e hoje é a era do não posicionamento, né? Então, para ficar no meio do caminho e agradar gregos e troianos, ele diz ser agnóstico. O problema do agnóstico é que ele não acaba não agradando ninguém, né? Quem todo mundo quer agradar acaba não agradando ninguém. Mas o agnóstico tem dois grupos, né? Aqueles que acreditam que não sabem se Deus existe, isso que é o agnosticismo, e dentro do agnosticismo você tem aqueles que acreditam que não sabem se um dia eles vão encontrar evidências suficientes para crer em Deus, tá? Então eles imaginam que nós não sabemos se Deus existe ou não, e a gente não sabe se um dia vai saber, tá? Nunca saberemos, a verdade é essa. E tem um grupo que diz, olha, a gente não sabe se Deus existe ou não, nós não temos evidência suficiente para concluir isso, porém, talvez um dia apareça, mas até lá a gente não crê nem descrê. Então a gente está um pezinho atrás, a gente está em cima do muro, tá bom? Esse é o agnóstico. Então ou ele acredita que não sabe, os dois acreditam que não sabem, que não há evidência suficiente nem para dizer que Deus existe e nem para dizer que Deus não existe, mas um desse grupo acredita que essas evidências nunca surgirão, então eles viverão na eterna dúvida. E existem aqueles que acreditam que essa evidência pode um dia surgir, tanto para sim, para que Deus exista, quanto para que Deus não exista. Mas até lá eles estão à procura dessa evidência, estão na eterna procura, tá bom? Bem, dentro desse grupo nós temos que tomar cuidado, dentro por influência, melhor dizendo, né? Dentro é outro grupo, por causa da influência
do agnosticismo, nós temos dentro do cristianismo o conhecido o teólogos liberais. Teologia liberal não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com costume, não tem nada a ver com mulher usar saia, usar bermuda, usar calça, não é nada disso. Tá? Os liberais, o liberalismo teológico tem a ver com você não crer na Bíblia como sendo a única regra de fé e prática do cristianismo, ser a verdade absoluta. Tá? Os liberais eles surgiram ali no final do século XIX, início do XX, tiveram uma boa pancada ali com a Primeira Guerra Mundial, onde as pessoas precisavam de um Deus que responde às suas necessidades. O cara ia para a guerra e ele não sabia se ele ia sobreviver ao combate, e ele não precisava de um Deus de dúvida, ele precisava de um Deus verdadeiro, um Deus que lhe dê garantia que se ele morresse ele estaria no céu com Deus. Então os liberais tiveram sofreram ali um golpe muito forte, mas hoje está muito retornaram com força total ao liberalismo, e eles, por exemplo, eles dizem, olha, nem tudo que está na Bíblia é verdade, existem muitas poesias, linguagem poética ali na Bíblia, e realmente existe linguagem poética, tá? Mas a linguagem poética na Bíblia, principalmente, por exemplo, se você pegar o Gênesis, ali os primeiros capítulos, ele foi escrito em linguagem poética, mas a linguagem poética ali não tem uma ideia de alegoria. É que no mundo antigo, você escrever algo em forma poética era como se você criptografasse um texto. Tá? Então, quando você escrevia em linguagem poética, você está tornando difícil de ser fraudado aquele documento. Então, era muito comum documentos que tinham uma certa seriedade ser escritos em linguagem poética, porque ela teria que rimar, ela teria que ter ali as regras de gramaticais exclusivas de uma poesia. Então era difícil você adulterar um texto poético. Então é por isso que o livro de Gênesis os primeiros capítulos ali tem uma linguagem poética. Era uma forma que Moisés utilizou para criptografar o texto, dificultar você adulterar, a palavra é essa, adulterar o que foi escrito ali, certo? Bom, os teólogos liberais, eles não acreditam em milagres, não acreditam nessas coisas todas que Deus criou. Na verdade, Jesus ele não veio para salvar a humanidade, Jesus teria vindo para dar um bom exemplo, Jesus não nasceu de uma virgem e tantos outros problemas aí que os liberais eles acabam deixa eu tirar o ar aqui, ficou frio, eles acabam se enveredando porque eles tentam unir a fé cristã com um espírito secularista, anticristão, e ao fazer isso, eles, como todo mundo que tenta agradar gregos e troianos, né, eles acabam desagradando todo mundo. Os ateus não os consideram, porque falam, como que pode ainda continuar crendo em alguma coisa do cristianismo? E os cristãos falam, os cristãos verdadeiros, né, eles olham para esses caras e falam, esses caras não são cristãos, eles são ateus. E aí eles acabam não agradando todo mundo. Eu lembro quando eu li o livro do Dan Brown, né, o Código da Vinci. Eu li o livro porque foi a época que saiu o filme e foi uma bomba, né? Os cristãos, a maioria não sabia nada sobre isso. E eu precisei ler o livro para poder escrever uma refutação para vacinar ali na igreja naquele momento, para dar ali, explicar para eles o que estava acontecendo, o que era isso, do que Dan Brown estava falando. E aí tem uma hora ali do livro que o historiador, né, aquele britânico, ele está conversando com o personagem principal do livro, agora me fugiu o nome, mas você pode pesquisar e você encontra. E aí o historiador britânico, que é o vilão da história, ele fala assim, olha, muitos cristãos já entenderam que Jesus não era Deus e continuam sendo bons cristãos. Eu falei, se Jesus não é Deus, eu fecho com o Lewis, né? Se Jesus não era Deus, então o cristianismo perdeu todo o seu sentido. Não serve para mais nada. É uma crença tola, é uma crença que não tem sentido nenhum,
nenhum valor de ser, nenhum valor deveria ser extinguido. Pois bem, existem também os deístas, né? Aqueles que acreditam que Deus criou o universo e foi embora, largou o mundo para viver, para se autorregular. E aí, inclusive, a analogia que os deístas utilizam é que Deus é como se fosse um relojoeiro que construiu um relógio, o universo, deu corda e o relógio está funcionando agora com a corda que ele deu e foi embora e o mundo que se vire. Né? Nós não cremos assim. Nós cremos num Deus imarcessível, ou seja, ele interage com a sua criação, ele se revela para a criação, ele está conduzindo a história não é um ciclo sem fim, uma espiral sem fim de repetições, ela vem progredindo, né, e vai chegar ao ápice. Deus, com a sua batuta celeste, ele está conduzindo essa orquestra até o final dessa jornada, ele está conduzindo a história para o seu fim, para o seu ápice, para a sua conclusão. E nós cremos também num Deus que ele eu disse imarcessível, e ele é um Deus que não se mistura com a sua criação, ele é transcendente. Então o Deus cristão ele é diferente do Deus panteísta, né, dos hindus e outras religiões, que a natureza é Deus, a mesa é Deus, tem uma partícula de Deus, tem algo de Deus nela, de divino nela, eu tenho algo de divino em mim. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus ele se revela à sua criação, a sua criação está contida nele, mas ele é diferente, ele é separado da criação, e ele é Deus e nós somos nós. Tá? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque um dos argumentos muito fortes contra o ateísmo é a questão da moralidade. Eu falei para vocês dos filósofos gregos, né, que eles já haviam tratado disso lá no mundo antigo. Um dos pontos fortes da nossa questão aí para combater o ateísmo é a questão da moralidade. A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Talvez você possa responder, né? Sim, eu conheço ateus que são pessoas boníssimas, gente boníssima e que é ateu, que não acredita em Deus. Mas note, presta atenção na pergunta. Eu não estou perguntando se você pode ser bom sem acreditar em Deus. O que eu estou perguntando é: alguém pode ser bom sem Deus? Por quê? Porque quando nós tiramos Deus da jogada, nós eliminamos o absoluto. E tudo se torna relativo. E para o relativismo, para a ideia iluminista do relativista, nós, o homem, é o centro do universo. Ele é medida de todas as coisas. Ou seja, quando eu tiro o absoluto moral, eu defino o que é certo e o que é errado. Eu defino o que é correto e o que é incorreto, o que é aceitável, o que é imoral, o que é moral. E se nós somos frutos do acaso, se nós somos frutos de uma explosão, se nós somos frutos de uma sequência, se nós não passamos de um amontoado de células, então nós não podemos confiar na nossa mente, nós não podemos confiar na nossa razão, nós não podemos confiar na nossa decisão, porque nós somos dirigidos por simplesmente como todos os outros animais, por instinto. Alguém já disse, né? Instinto é o nome que nós damos para aquilo que nós não sabemos explicar. Mas é mais ou menos isso, tá? Nós somos dirigidos por instinto. E qual é o instinto principal de qualquer ser vivo? É sobreviver. Nós exigimos uma moralidade do ser humano. Nós exigimos que ele faça coisas corretas. E toda civilização, por mais primitiva que ela esteja, o grau de desenvolvimento tecnológico e social primitivo que ela esteja, ainda ali existe o certo e o errado. O Bartolomé de las Casas, quando ele retrata a ocupação, e eu tenho várias restrições ao Bartolomé de las Casas, mas ele diz algo a respeito dos astecas, que os astecas não sabiam mentir. Tá? Eu duvido um pouco do que os astecas não sabiam mentir. É provável que eles mentiam menos do que os espanhóis,
Mas essa questão de mentira ser algo errado era encontrada entre os astecas, né? Um povo que não tinha tido contato até então com os europeus, com os asiáticos, com os africanos, com aquele antigo mundo que nós chamávamos, tá? Então, a ideia dele é que os índios, eles não sabiam o que era mentira, porque mentira era errado naquela civilização. E em muitas civilizações, mentira é errado. Então, essa ideia de correto, de certo, né? Isso só pode ser possível, como disse lá o Xenófanes, né? O Xenofantes e o próprio Sócrates, que falou, olha, é preciso de um Deus absoluto moral, para que de algum lugar derive essa ideia de que existem certos e existem errados. Porque se nós eliminamos a moralidade, o absoluto moral das nossas decisões, e eu passo a ser a medida de todas as coisas, então matar um outro animal, ou destruir uma floresta, ou então eu forçar uma relação sexual com uma mulher, isso não seria, neste caso, preste bastante atenção no que eu estou falando, para não tirar minha frase do contexto, nesse caso do relativismo moral, não seria errado. Por que nós consideramos essas coisas erradas? Porque nós temos um absoluto moral. Animais fazem esse tipo de coisa, eles forçam relações. Quem nunca viu, né, cachorro forçando a fêmea a ter relações com ele, porque a ideia dele é procriar. E tantos outros animais fazem isso. Você já deve ter visto, né? Eu gostava muito de assistir aqueles programas da vida animal, e o salmão, quando ele está chegando na época da procriação, ele sobe a correnteza, ele volta para o lugar que ele nasceu, porque ele precisa ali se reproduzir, e depois ele vai morrer. E aí ele está subindo ali cachoeiras, às vezes, e ursos pardos ali nos Estados Unidos, né, no Canadá e tal, ele fica com a boca aberta porque o salmão está pulando e às vezes cai dentro da boca do urso e ele come. Quem já olhou para isso e pensou mal do urso? Ninguém pensa nada. Por que nós não pensamos nada? Porque ele é um urso, ele está fazendo isso natural dele, é da natureza dele, ele está pensando em sobreviver, e aquele peixe é uma comida fácil. Mas se é eu e você que estamos ali, a gente pega aquele peixe fácil ali, você vai censurar aquele ser humano. Você não deveria ter feito isso. Baseado em quê? Baseado numa moralidade. Que moralidade é essa? Que vem de alguém que está muito acima de nós. Existe esse padrão moral. Tá? Todos nós reconhecemos isso. Tá? Uns mais, outros menos. Uns mais imorais, outros mais morais, né? uns menos morais. Mas todos nós temos uma sensação de certo e errado. Quando a gente vê uma injustiça, quando a gente vê algo errado acontecendo, nós nos revoltamos contra aquilo, porque algo dentro de nós grita, isso não está certo. Da onde tiramos isso? Da necessidade de haver um absoluto moral. Nós não podemos ser obra do acaso. Nós não podemos existir por acaso. Alguém tem que ter nos feito. Quando nós olhamos para algo muito complexo, para um relógio, para a complexidade do relógio, eu nunca vou chegar ali, olhar para aquele relógio e falar, olha, que maravilha, esse negócio surgiu por acaso. Ou um motor de um carro e falar, olha, isso aqui surgiu lá. Eu imediatamente vou presumir um construtor, um fabricante, um engenheiro. Por que para esse universo magnífico, gigante, imenso, a gente imagina que isso poderia ter sido acaso? Mas nunca. Tudo no universo, a proporção das quatro potências, né? A gravidade, a força, a radiação fraca, a radiação forte, essas forças elas estão totalmente equilibradas, aquilo que a gente chama de sintonia fina, né? A distanciamento que a Terra está do Sol. Se ela estiver um pouquinho mais, o calor seria abrasador, mais perto, né, o calor seria abrasador. Se ela estivesse um pouco mais longe, nós morreríamos congelados. A distância da Lua da Terra, às vezes eu vejo programas desses sensacionalistas, e eles são, é o que eles são. Eles dizem o seguinte, olha, a NASA encontrou com o telescópio Hubble um planeta igual à Terra. E aí a gente olha lá, o que tem de igual? Tem água. O que quer dizer natural? Porque a água, a gente aprende aqui na escola, né? A água ela é naturalmente a união que
de oxigênio, de átomos de oxigênio, um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. E aonde está a vida nisso? Não tem vida nisso. Não tem vida nisso. Eles não conseguem explicar. Richard Dawkins, você tem vídeos disso no YouTube, perguntam para ele como você acha, tem um vídeo chamado Inteligência Expulsa, né? Essa seria a tradução em português, tradução livre aí do nome do livro, do vídeo. Ele é um vídeo até legendado, documentário, e o jornalista, ali, o repórter, ele pergunta para alguns naturalistas, né, para alguns darwinistas, ateus, como foi que a vida surgiu, e eles falam, nós não sabemos, né, nós não sabemos. Ele chega a ponto de dizer, olha, eu acho que a vida surgiu em cristais nas costas dos cristais. E aí até o repórter fala, você acha que essa explicação é melhor do que a explicação teísta, o surgimento da vida? E ele fala, eu acho. O Dawkins, pelo menos ele é mais comedido, ele fala, nós não sabemos, mas um dia nós vamos saber. E quando nós descobrimos, você vai ver como a coisa fazia sentido. Então, toda a complexidade do universo é extremamente difícil, é tão difícil que o Stephen Hawking, aquele físico falecido recentemente, ele, no seu livro O Universo na Casca de Nós, ele chega ao ponto de falar, olha, algo tem que ter acontecido nos primórdios, lá muitos anos atrás, há bilhões e bilhões de anos atrás, algo tem que ter acontecido que não acontece mais. São fenômenos físicos inexplicáveis e misteriosos que aconteceram, nunca mais se repetiram, e que esses fenômenos explicam por que o universo veio existir e como chegou, aonde chegou. Bom, isso que o Stephen Hawking chama de eventos misteriosos e inexplicáveis, nós chamamos de milagre, de evento, de poder criador de Deus. E ele, o máximo que ele consegue chegar é dizer que são fenômenos inexplicáveis. Nós vamos dar uma pausazinha aqui.